Bom, conforme tinha comunicado a vocês na terça-feira, logo depois do jogo, que falaria no dia seguinte, falamos e reunimos com o Dorival Júnior e também com o Rodrigo Caetano aqui ao lado, e a CBF nesse momento anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. Acabou, rapaziada. Chegou ao fim, 443 dias depois, a era de Dorival Júnior pela seleção brasileira. O Edinaldo Rodrigues continuou a fala aqui, rapaziada. Acabou a passagem de Dorival Júnior na seleção. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira e a gente deseja para ele todo sucesso em novos desafios em sua carreira. Portanto, assim, agora, a partir de agora, que vamos trabalhar na busca de um substituto. Aquilo tudo que era colocado, que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou que nem pelo presidente e nem por ninguém que o presidente tenha determinado. Portanto, a partir de agora, sim, é que vamos buscar um substituto para dar continuidade a um trabalho aí na seleção brasileira e também, oportunamente, estaremos também informando a vocês quem é o substituto. Obrigado. Quero agradecer a atenção de todos vocês e dizer que muito obrigado aí em vocês estar aqui presente. Obrigado. Pronto, meus amigos, foi assim que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, anunciou o fim da era de Dorival Júnior na seleção brasileira, né, rapaziada? Então, antes da gente continuar, vai deixando o teu like aqui no nosso Boteco Ball. E realmente, meus amigos, a demissão de Dorival Júnior era mera questão de tempo, realmente. Porque depois do vexame, da vergonha que o Brasil passou frente à Argentina por 4-1 no dia 25 de março, né, na terça-feira, pra mim, eu até fiz um vídeo aqui, o fim da seleção brasileira, o Dorival Júnior. Mas agora, rapaziada, Dorival Júnior é página virada na seleção brasileira. Meu Deus do céu, como eu sofri nesses últimos tempos com o Ramon Menezes, Fernando Diniz e agora Dorival Júnior, rapaziada. Então, o preferido a gente sabe que continua sendo o Carlo Ancelotti. Mas o Carlo Ancelotti só quer abrir conversas, conversar, escutar a CBF depois de terminar o contrato dele. Agora em julho. Ele vai ficar até a final do Super Mundial de Clubes da FIFA no Real Madrid, é quando o contrato dele acaba. Vai que aconteça a mesma coisa que aconteceu, rapaziada, no último ano, quando realmente o Ancelotti renovou com o Real Madrid e a seleção brasileira. O Carlo Ancelotti só tinha feito um aceno, só fez assim, e realmente o Edinaldo Rodrigues já tinha dito que Carlo Ancelotti assumiria a seleção brasileira em julho, né, do ano passado, e que Fernando Diniz ficaria um ano à frente da seleção brasileira, apenas esperando o fim do contrato de Carlo Ancelotti, mas ele acabou renovando esse contrato até agora, julho de 2025, rapaziada. Então, meus amigos, já que Carlo Ancelotti provavelmente não vem, a bola da vez é ele. É ele, claro, Jorge Jesus! E aí a gente vai falar aqui um pouco, né, desse interesse da seleção brasileira por Jorge Jesus. Seria realmente uma questão mais viável, porque o Jorge Jesus, eu fiz um vídeo, inclusive, lá no Solta a Voz Diva, no dia 29 de setembro de 2024, quando Jorge Jesus disse que o maior sonho dele era assumir a seleção brasileira. Eu vou deixar o card aqui desse lado. Vou deixar o card, inclusive, para vocês clicarem nesse vídeo e assistirem, porque eu fiquei impressionado que na época ninguém falava nada. E o Jorge Jesus falar que tinha esse sonho de treinar a seleção brasileira, para mim, realmente era muito impactante. E eu vou colocar aqui, rapaziada, reportagem do jornal A Bola de Portugal, nesta sexta-feira, 28 de março, sobre a demissão de Dorival Júnior e o interesse da CBF por Jorge Jesus. Vou colocar aqui na tela pra gente dar uma olhadinha. Olha aí, rapaziada, Jorge Jesus aqui e a manchete do jornal A Bola. Brasil quer Jorge Jesus, mas sabe que tem de esperar. CBF tem um treinador português como plano A para substituir Dorival Júnior. Vejam, diferentemente do que vem dizendo o GE e outros portais também, o Carlo Ancelotti dessa vez não seria o plano A da CBF, mas sim
o Jorge Jesus. Vamos lá, vamos passar aqui a reportagem para a gente dar uma olhadinha. Ó. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, escolheu Jorge Jesus para substituir Dorival Júnior no comando da seleção deste país e tenta assegurar a contratação do técnico português Sabe a Bola. Depois da goleada com a Argentina, os responsáveis da CBF reuniram-se de emergência e ficou decidido que não havia mais condições para Dorival Júnior se manter como selecionador e que a prioridade terá de ser concretizada a contratação de Jorge Jesus. As negociações vão ganhar força nas próximas semanas e o tempo é favorável aos responsáveis da CBF, que não querendo repetir a novela que levou à contratação, precisamente do agora demitido selecionador, entende que o acordo para ser viabilizado pelo calendário, uma vez que o Brasil só jogará a 4 de junho com o Equador e também, rapaziada, com a seleção do Paraguai. Vamos passar aqui mais um pouquinho. Até lá, Jesus já poderá ter resolvido a participação do Al Hilal na Liga dos Campeões Asiáticas e a Liga Saudita já estará perto do fim, permitindo que o técnico se sinta livre para abraçar um novo desafio. Segundo apurou a Bola, vejam só, prestem atenção nessa parte aqui, viu? A CBF estaria disposta a pagar cerca de 5 milhões de euros, 30 milhões de reais ao Al Hilal para contratar JJ a 1º de abril. Quer dizer, hoje é 28 de março, 29, 30, 31, na segunda-feira, na próxima terça-feira. Olha aí, rapaziada. Mas esse valor será mais baixo se o treinador só sair em maio. Então, realmente, meus amigos, a notícia aqui é que Jorge Jesus pode assumir a seleção brasileira no dia 1º de abril, dia da mentira. Dia da mentira, será que realmente sairá uma verdade dessa contratação aqui da CBF por Jorge Jesus? É uma coincidência, né? Ser no dia 1º de abril. E aqui, né, ele tinha falado a Bola, que é realmente uma ambição e um sonho essa contratação de Jorge Jesus. Ele tem esse sonho realmente de assumir a seleção brasileira, rapaziada. Então a gente vai ficar na espera. Agora, uma questão que a gente tem que levantar aqui é a questão de Neymar, né? Que Neymar realmente saiu estremecido do Al Hilal depois que o Jorge Jesus falou que o Neymar não tinha condições, né, de continuar jogando, não tinha condições físicas de continuar servindo ao Al Hilal. Não foi inscrito, né, no Campeonato Saudita pelo Jorge Jesus, o Neymar, e seria somente inscrito na Liga dos Campeões da Ásia. Então o Jorge Jesus, que conseguiu, né, meus amigos, ser um dos treinadores que mais venceram partidas na história do futebol, superou o Coritiba, né, que tinha mais vitórias, entrou no Guinness Book, e a seleção brasileira tinha até um interesse nele, mas esse interesse esfriou quando realmente ele quis continuar com esse trabalho lá no Al Hilal, mas agora ele não vai deixar passar essa oportunidade não, viu? Creio sim que se chegar realmente esse convite da seleção brasileira para contratar Jorge Jesus, é capaz dele mesmo pagar o dinheiro da multa do próprio bolso. Mas aí realmente é a CBF, né, que tem interesse, e aí a CBF teria que pagar essa multa. Falando em pagamento, né? Falando em pagamento, Dorival Júnior foi demitido da seleção brasileira e vai receber salários previstos no contrato. O contrato dele iria até o final da Copa do Mundo de 2026. Ele vai receber salários até o final da Copa do Mundo de 2026. A CBF não vai indenizá-lo de uma vez, vai ficar pagando mês a mês o salário do treinador. E eu me lembro, né, aquela promessa, eu já mostrei aqui no Boteco Ball, lá também no Solta a Voz Tiba. Ele falou que o Brasil estaria na final da Copa do Mundo. Eu vou colocar o Brasil na final da Copa do Mundo. Prometeu isso, meu Deus do céu, Dorival. Realmente, se ele se representar, comprar um ingresso e ir, ele estará assistindo a final da Copa do Mundo, mas não treinando a seleção brasileira, e eu creio que também nem tampouco outras seleções no mundo afora. Mas realmente o trabalho de Dorival Júnior ficou aquém do esperado. Começou até bem, né? Naqueles 2 amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha, onde o Endrick entrou naquelas partidas, fez o gol da vitória contra a Inglaterra, fez o gol de empate contra a Espanha. O Endrick realmente era a maior promessa
do futebol brasileiro naquela época, na seleção brasileira, porque havia aquela expectativa do Endrick entrar. Endrick entrou, fez gol. Ele que tinha já estreado com o Fernando Diniz contra a Argentina, fogueiraça para Endrick. O Brasil perdeu por 1-0 no Maracanã. E curiosamente, não é, o Fernando Diniz e o Dorival Júnior foram demitidos da seleção brasileira por 2 derrotas para a Argentina. 1-0 para o Fernando Diniz e 4 para a Argentina, 1 para o Brasil na seleção de Dorival Júnior. Mas realmente, rapaziada, o Dorival Júnior herdou o trabalho ruim de Fernando Diniz e eu creio que está entregando pior, viu? Eu fico pensando aqui, eu não imaginava que Dorival Júnior fosse entregar um trabalho tão ruim na seleção brasileira, mas realmente ele se mostrou que não tinha a mínima condição de jogar nesse nível. A gente vê que realmente os treinadores das seleções, né, o Lionel Scaloni, o próprio Néstor Lorenzo, perdeu do Brasil, né, o treinador da Colômbia, mas são treinadores, o Bielsa também na seleção do Uruguai, o Gustavo Alfaro lá no Paraguai, que vem de uma recuperação sensacional, vai pegar o Brasil na próxima data FIFA, mas a gente vê que realmente o pouco tempo de trabalho ele não consegue desenrolar o Dorival Júnior com esse pouco tempo de trabalho. Ele sempre reclamou que tinha pouco tempo de trabalho, mas voltando à Copa América ele teve. Ele teve quase 40 dias de preparação, foram 33 dias à frente da seleção brasileira e a seleção brasileira piorou na mão dele esse tempo de trabalho. A verdade é essa. Enquanto ele teve um tempo pequeno ali, naqueles 2 primeiros amistosos, e eram seleções difíceis, né? Inglaterra e a campeã da Euro, a Espanha, o Brasil foi bem. Ele convocou jogadores que nem estavam no radar da seleção brasileira, mas eu acho uma inconstância muito grande das convocações de Dorival Júnior. Uma hora ele jogava com camisa 9, ele dizia que o esquema tático dele precisava de um camisa 9, outras vezes nem convocava camisas 9 para a seleção brasileira. Ele convocou Igor Jesus, o Igor Jesus fez gol contra o Chile, foi muito bem na seleção brasileira, depois não convocou mais um jogador do Botafogo. Então eram muitas mudanças. O Luiz Henrique se transformou num dos principais jogadores da seleção brasileira em determinado momento com ele e não foi mais chamado. O jogador hoje do Zenit, ex-Botafogo, o Luiz Henrique, jogando pra caramba, o cara é muito bem fisicamente, sobrando, e não foi mais convocado por Dorival Júnior. Muitas mudanças realmente de convocação. E a gente fica se perguntando, né, rapaziada, dessas convocações da seleção brasileira. Tem jogadores que são convocados ali que não tem a mínima condição de vestir a camisa amarelinha. E essas mudanças sempre muito grandes do Dorival Júnior, ou que prejudicou, não deu realmente. Uma falta de critério minou o trabalho do treinador, do ex-treinador agora da seleção brasileira, Dorival Júnior. Voltando a falar de Jorge Jesus, eu quero saber como é que vai se resolver esse impasse com o Neymar. Eu já vi um vídeo de Rica Perrone dizendo que não seria o momento de se colocar Jorge Jesus como treinador da seleção brasileira nesse momento. Será que é por conta dessas estremecidas entre Dorival Júnior e Neymar? Eu acho que eles conviveram ali, eles conviveram diariamente, mas eu creio que por um bem maior, por uma conquista de Copa do Mundo, eu creio que tem que ter um meio de campo aí, tem que ter uma pessoa que faça que geste essas coisas que aconteceram entre Dorival Júnior, aliás, entre Jorge Jesus e Neymar. Tem que ter uma pessoa que sente, coloca os dois frente a frente, professor, eu consigo jogar dessa forma, eu tô recuperando minha forma, e o Jorge Jesus dizer, olha, eu quero que você faça isso no campo, você não tá conseguindo fazer, mas eu posso fazer uma questão pra gente compor. E é aquela coisa, a gente viu o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo. Jorge Jesus cobra demais os jogadores. E eu vejo que realmente os jogadores da seleção brasileira estão acomodados ali dentro de campo. Se realmente o Jorge Jesus fechar, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, ele pode negociar com o presidente da CBF e pedir carta branca. Aí eu pergunto a vocês, será que realmente a confederação vai dar esse 100% de carta branca ao treinador? É o que eu espero que seja feito. Se Jorge Jesus realmente fechar com o Brasil, eu sei que a CBF deu essa carta branca e vai deixar o Jorge Jesus fazer o trabalho de campo. A outra coisa, ele cobra os jogadores, ele dá esporro, rapaziada. Não é brincadeira. A gente viu o que ele fez no Flamengo, as filmagens dos treinamentos
a nuance dos jogos, né? Ele durante os jogos, cobrando muito os jogadores, ele não deixa os jogadores ficarem acomodados em campo. E a gente vê alguns jogos da seleção brasileira que os camaradas puxam o freio de mão, muitas vezes ficam se poupando, né? Pensando na volta, na viagem de volta, como é que vão se apresentar os seus clubes. Se for com o Jorge Jesus, ele não quer isso não, viu? Não quer isso não. É intensidade tremenda. Outra coisa, Jorge Jesus tem um DNA do futebol brasileiro. Ele gosta de jogar pra frente. Eu tô conversando mais aqui sobre Jorge Jesus porque eu não acredito realmente, do fundo do meu coração, que Carlo Ancelotti venha para o Brasil. Eu já me iludi com essa história. Eu me iludi, eu fiz visualizações aqui na minha mente como seria o Brasil com o Carlo Ancelotti. Para mim seria fantástico, mas não vai rolar. Eu creio que não vai rolar. Eu posso estar errado, posso quebrar minha cara. Se eu quebrar minha cara, eu vou ficar muito alegre e eu acho que vocês vão também, porque Carlo Ancelotti também faria um trabalho sensacional. Um treinador de primeira linha assumindo uma seleção. Meu Deus do céu, seria realmente um grande futebol, mas eu não me iludo mais com isso não. Mas vamos falar de Jorge Jesus mais um pouquinho. Ele tem esse DNA ofensivo, o DNA da seleção brasileira. Ele faz um, ele quer fazer dois, ele quer fazer três, não recua a sua equipe, quer a equipe todo o tempo atacando, tirando realmente da zona de conforto os seus jogadores e os adversários. Então, para mim, realmente, eu ficaria muito feliz com o Jorge Jesus à frente da seleção brasileira. Agora, isso vai cobrar, meus amigos, tanto do presidente da CBF, da diretoria da CBF, dele colocar um treinador estrangeiro, essa reserva de mercado que os treinadores brasileiros têm, e assumir a seleção brasileira um estrangeiro. Olha, isso vai ser uma hecatombe entre os treinadores brasileiros, rapaziada. Mas eu quero saber a opinião de vocês, estou curioso. Foi certa realmente a demissão da CBF de Dorival Júnior? Eu creio que sim. Para mais de tempo, não tinha a mínima condição do Dorival Júnior continuar. Realmente, Jorge Jesus é um treinador específico para a seleção brasileira. Vamos trazer durante esses dias, né, mais treinadores aqui, mas esse vídeo especificamente sobre Jorge Jesus, seleção brasileira. Vocês acham que realmente ele tem chances de assumir a seleção brasileira e também fazer um bom trabalho? Deixa aqui o teu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no Boteco Ball, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like. É muito importante para os nossos canais. Tomara, Brasil! E você se recupere e eu acredito no bom trabalho de JJ.